Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Estadão, G1, EBC e tantos outros noticiaram nesta última semana sobre o acordo judicial entre Defensoria Pública de São Paulo e Fundação Casa, que prevê a implantação de scanners corporais com tecnologia de raio-x para revistas de visitantes em 7 unidades: o Casa Guarulhos, Casa Guaí e Casa Serra da Cantareira, na cidade de Guarulhos, o Casa Itaquá e Casa Terra Nova, em Itaquaquecetuba, e o Casa Guarujá e Caípe Guarujá, na cidade de Guarujá. A revista íntima e vexatória sempre existiu na Fundação Casa, FEBEM. A humilhação de familiares sempre foi a regra, e isso nunca foi questionado. Que isso seja um passo para a abolir por completo do sistema socioeducativo de São Paulo e do Brasil. O G1 noticiou nesta última quinta, dia 5 de abril, sobre uma ação da Polícia Militar na Escola Estadual Frederico Brotero, no centro da cidade de Guarulhos, que resultou na apreensão de 2 jovens e com um PM apontando sua arma para uma aluna. O diretor da escola chamou a Polícia Militar por não saber como lidar com a manifestação de alunos contra ele. Os jovens receberam medida protetiva e esse policial foi afastado. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Continuando aqui no Boletim Casa Virada com as notícias do meio aberto, hoje nós vamos falar mais uma vez da medida de prestação de serviços à comunidade, a PSC, na modalidade coletiva de sua execução. Essa última semana tivemos a notícia de que o Judiciário Paulista tem cancelado o cumprimento de carga horária dos meninos que estão inseridos em cumprimento de PSC coletiva. Segundo o Judiciário, os serviços de medida socioeducativa que ainda não tiverem o credenciamento do projeto de PSC coletiva feito pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, não poderão inserir os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de PSC na modalidade coletiva. Isso significa que todos os adolescentes que já estavam em cumprimento nessa modalidade terão a sua carga horária cancelada pelo Judiciário Paulista. Ou seja, e mais uma vez, o Judiciário Paulista, que é fascista, cancela e prejudica em mais uma esfera a vida dos adolescentes e adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Isso significa que os adolescentes que já possuem alguma dificuldade de cumprimento da medida de PSC, porque, em geral, os adolescentes avaliam que não vão trabalhar de graça para o governo, estão sendo prejudicados em mais uma esfera, já vista que eles têm uma carga horária determinada pelo Judiciário Paulista, que não pode ultrapassar 8 horas semanais durante 6 meses, e quando eles assumem a responsabilidade, portanto, de realizar o cumprimento, seja na modalidade coletiva, que é uma modalidade que propicia aos jovens e às jovens maior troca e maior construção coletiva, o judiciário vai lá e não considera e zera a carga horária que foi estabelecida, devendo o adolescente ou a adolescente ir cumprir em alguma unidade acolhedora na modalidade individual. O que aí, por mais uma vez, os adolescentes e adolescentes são obrigados a prestar algum tipo de mão de obra barata para os serviços e para as unidades acolhedoras, seja ela da educação, da saúde ou da própria política de assistência social, e que por muitas vezes essas unidades acolhedoras elas não pressupõem nenhum trabalho pedagógico junto com a juventude quando eles estão inseridos neste local. Ao contrário da medida de PSC coletiva, porque as construções em grupo com a juventude propicia diversas outras reflexões e diversas outras construções coletivas, o que traz aí por si só processos pedagógicos bastante interessantes.
Vale lembrar da responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Proteção Especial, que é o setor desta secretaria que acompanha os serviços de medida socioeducativa em meio aberto, durante esse processo de cancelamento de carga horária. Por quê? Porque na prática, os serviços de medida socioeducativa em meio aberto têm enviado para a Coordenadoria de Proteção Especial os projetos de PSC coletiva, para que a secretaria dê o parecer que o Judiciário Paulista tem exigido, então, para os serviços para a inserção dos adolescentes na modalidade coletiva. Ocorre que a Secretaria não tem dado este parecer, ou seja, não tem dado este credenciamento que o Judiciário tem pedido e, portanto, por mais uma vez, em mais uma esfera da vida, o Judiciário Paulista, com o aval da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem prejudicado, então, a juventude aí que é abarcada pelas medidas socioeducativas. Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a 14ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia do meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast. Mais sobre o Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.